Oi, professor. Estamos aqui agora encerrando a disciplina, né? Vamos apresentar agora o nosso trabalho da V3, que é o nosso projeto elétrico aí. O nosso grupo é composto por Emily, eu, Clepson e Luan Balcante. Começando pelo nosso projeto arquitetônico, é uma residência unifamiliar, somente térreo, só tem pavimento térreo. Ela possui 3 quartos, sendo um deles suíte e o banheiro dele, né? O banheiro da suíte. Aí tem o banheiro social, um hall de circulação entre os quartos, a sala de estar e jantar, que são integradas, a cozinha, a garagem e uma pequena área de serviço. Como foi apresentado no slide anterior, o projeto arquitetônico, esse aqui é o projeto elétrico. Ele feito todo completinho, com a sua legenda ali ao lado. E nos próximos slides a gente vai apresentar como é feito isso na parte teórica, de como é que tem que pegar todas as informações para que seja construído tudo isso no final. Vamos lá. Falando um pouco sobre o cálculo de iluminação dos ambientes, é utilizado o mesmo método que foi utilizado na V2, que é o cálculo. Os primeiros 6 metros são 100 watts de potência de iluminação e depois, de 4 em 4, são acrescentados 60 watts. Nesse projeto, nenhum dos ambientes ele possui um valor certinho, um valor fechado de metragem quadrada, como dá para ver na segunda coluna da tabela. A área sempre é um valor quebrado assim, então isso interfere no valor da iluminação, da potência de iluminação. E assim, a maioria dos ambientes eles são 100 watts, a maioria deles são de 100 watts, exceto que a sala de estar e jantar e a cozinha, eles possuem ambientes maiores, eles possuem 160 watts cada, porque eles passam de 10 metros quadrados. E tudo isso, sim, também a garagem também possui 160 watts. E com isso, a potência de iluminação da residência total é 1340 watts, como aparece aí na última linha da tabela. A tabela a gente fez para mostrar como é feito o cálculo de tomada de uso geral, certo? Ela pega alguns parâmetros para que a gente consiga identificar para quantas tomadas vão ser colocadas em cada ambiente. Então, esses parâmetros a gente pega o perímetro desse ambiente e a gente divide ele por 5 quando é áreas normais e 3,5 quando é áreas molhadas, certo? Então, vou dar um exemplo aqui como a cozinha. Como ela é uma área molhada, ela tem 16 metros e 62 centímetros, então a gente pega esse valor, divide por 3,5 e a gente tem um total de 4,74. Então esse valor seria, a gente sempre arredonda para mais, então a gente deixou 5 tomadas. Tem alguns casos, como o banheiro, que a área, o perímetro é um pouquinho grande, então a gente, ao invés de colocar 3 tomadas que a gente achou exagerado, a gente colocou 2. Da mesma forma como o hall. O hall ele ficou com 2 tomadas. A gente viu que não tinha necessidade de colocar essas duas, então deixamos apenas uma. Da mesma forma como a garagem. A garagem tinha a capacidade de ser colocada 3, mas a gente não viu tanta utilidade para isso, então deixamos com apenas uma tomada. Agora eu vou falar sobre as tomadas de uso específico. São apenas 5 tomadas de uso específico nessa residência, que é na cozinha, na área de serviço, nos 2 banheiros e na suíte. Algo sobre a suíte é que teve uma mudança, na verdade nós corrigimos, nós melhoramos o nosso projeto, porque na V2 a suíte não, nós vimos o projeto elétrico sem o ar-condicionado, então nesse nós já acrescentamos o ar-condicionado de 9.000 BTUs. Na cozinha a tomada específica vai para o micro-ondas, na área de serviço para a máquina de lavar e o chuveiro elétrico para cada banheiro. Nessa tabela do lado das cargas de tomadas de uso específico, vai falar sobre as cargas de cada equipamento. Então, para não falar
só os números, fala sobre a carga total de tomadas de uso específico no nosso projeto, que deu um valor de 12.997 watts e 12.540 watts. Então, essas são as tomadas de uso específico que são necessárias no nosso projeto. Essa tabela é a junção de todas as três anteriores que foram mostradas nos slides anteriores, certo? Aqui a gente tem a junção delas totalmente para a gente contabilizar a somatória completa em watts de quanto é que deu em determinada situação, tanto para a iluminação como para tomadas, e também as tomadas de uso específico. Então, a gente obteve 1.340 de potência de iluminação, certo? De tomadas de uso normal, a gente alcançou 7.900 e tomada de uso específico a gente teve um valor de 12.540. Só foi a somatória de tudo e juntamos e colocamos aí. Esse valor vai ser preciso para o próximo slide que eu vou apresentar agora. O valor encontrado no slide anterior, a gente colocou nessa outra tabela onde a gente precisa fazer um pequeno cálculo para saber a potência ativa e o fator de demanda, certo? Em cada a gente precisa fazer um determinado cálculozinho. O de potência, a tomada de uso específico a gente não precisa porque a gente já pegou a voltagem em volts de cada equipamento com base na tabela feita pela Energisa. Então, a gente tem a potência de iluminação, que, como eu disse no slide anterior, ficou 1.340, e a gente precisa pegar esse valor e multiplicar por 1. E quando se trata de relação a tomadas, a gente tem que multiplicar por 0,8. Então, o valor total que a gente encontrou foi de 20.200 volts. Então, esse valor a gente tem que analisar uma tabela da Energisa, que é a ND1001, onde a gente vai estabelecer qual vai ser o tipo de instalação que vai ser aplicada na nossa residência. Que no nosso caso ficou uma trifase, certo? E segundo a Energisa Paraíba, que é essa ND1001, a tensão PT do estado da Paraíba é utilizada a rede trifásica devido à tensão de volts ser de 220 volts. Mas a nossa ficou com 20.000 e ali a gente já ia pegar realmente, se fosse em qualquer outro ambiente, seria trifásica também. Agora eu vou falar sobre os circuitos de iluminação dessa residência, que basicamente são dois. Um ficou para o setor de serviço e setor social da casa, que é na garagem, área de serviços, cozinha e sala de estar e jantar. Desses ambientes, o único que é diferente é a área de serviço, por ser menor e possui uma carga de 100 watts, na verdade. Os outros possuem 160 do primeiro circuito. E a carga total do primeiro circuito de iluminação é de 740 watts. A corrente desse circuito em ampere é 3,36 amperes, isso aí. E o segundo circuito. O segundo circuito é basicamente o setor íntimo da casa, que são os 3 quartos, sendo um deles a suíte com o banheiro, o hall e o banheiro social. Todos eles possuem a carga de 160 watts e a carga total deles é de 600 watts. A corrente do circuito em amperes do circuito 2 da casa é de 2,72 amperes. Vou falar sobre os circuitos de tomada de uso geral, né? A gente tem o circuito 3 ao 8, certo? E o circuito 3, ele ficou com 3 ambientes, garagem, sala de jantar e sala de estar. O circuito 4 ficou com suíte, hall e os 2 quartos. E os próximos circuitos, circuitos 5, 6 e 7 e 8, eles são circuitos independentes, pois eles estão localizados em áreas molhadas. E segundo a norma, eles têm que ter um circuito independente e tem que ter uma carga instalada nas tomadas um pouco elevada. Então, a gente tem ali a cozinha, que tem uma carga instalada de 2.000, da área de serviço temos 1.800, os 2 banheiros contêm a carga de 1.200. Isso é em relação à quantidade de tomadas no ambiente. A cada 3 tomadas, em uma área molhada, as 3 primeiras tomadas são com 600 e as próximas começam a ser seguidas com 100. Bom, eu vou falar sobre o circuito de tomada de uso específico, onde essa tabela que eu mostro contém somente as tomadas de uso específico. No circuito 9, na área de serviço, o equipamento usado foi a máquina de lavar,
onde a carga de instalação total foi de 1.111 watts e a corrente do circuito foi de 5,5. No circuito 10, na cozinha, o equipamento usado foi o micro-ondas, onde a carga de instalação total foi de 1.239 watts e a corrente do circuito foi de 5,63. No circuito 11-13, onde é os nossos banheiros, o equipamento usado foi o chuveiro elétrico, que ambos têm um valor de 4,5 watts e onde a corrente do circuito de ambos é de 20,45. Nosso circuito 12, na suíte, o equipamento usado foi o ar-condicionado de 9 BTUs, onde a carga de instalação total foi de 1.647 watts e a nossa corrente de circuito foi de 7,45. Bom, eu vou falar sobre o nosso circuito de iluminação 1. Vou falar primeiro do circuito da cozinha, onde parte primeiro do quadro de distribuição. Nossos conduítes é passado pelo entreforro e a bitola da nossa fiação é de 1,5. Do quadro de distribuição é puxado o terro, neutro e o fase para o nosso ponto central na cozinha, com a iluminação A, com a lâmpada de 80 watts. Daí a gente puxa para a nossa iluminação B, com a voltagem de 20, e também puxamos para nossa iluminação C com a voltagem de 100. Essa de 100 é para a nossa área de serviço. Agora eu vou falar sobre o circuito de iluminação da sala de estar e da garagem. Partindo também do quadro de distribuição, os conduítes passando pelo entreforro e com a nossa bitola de 1,5, assim puxando o quadro de distribuição o neutro, fase e o terra, para o nosso ponto A de iluminação com a voltagem de 110. Puxando também da iluminação A para a nossa iluminação B, com a voltagem de 20. E puxamos também para nossa iluminação C, com a potência de 110, onde é um circuito, só de um circuito. E desse ponto puxamos para a nossa garagem, que é a iluminação D, com a potência de 100. Esse é o nosso circuito de iluminação 2, onde consiste por 2 circuitos. Vou falar agora do primeiro. Partindo do quadro de distribuição, os conduítes passando pelo entreforro e a bitola do fio de 1,5, saindo do quadro de distribuição terra, neutro e fase, partindo para o nosso ponto de iluminação, na nossa suíte, com a iluminação A de 100 watts, que é puxado também para a nossa iluminação A no banheiro da suíte com 100 watts também. Bom, esse é o nosso circuito 2, né? Partindo também do nosso quadro de distribuição, que abastece os 2 quartos e o banheiro, os conduítes passando pelo entreforro, nossa bitola de 1,5, onde sai o terra, neutro e o fase, no nosso quadro de distribuição, onde puxamos para a nossa iluminação A, que fica no vão entre os quartos e na frente do banheiro, com a voltagem de 100, a lâmpada, que puxa para a nossa iluminação B, que é um dos nossos quartos, com a voltagem de 100, a lâmpada, que segue para a nossa iluminação C, que é nosso banheiro, com a voltagem de 100, também a lâmpada, e nossa iluminação D, que é nosso outro quarto, com a voltagem de 100. Agora eu vou falar sobre os circuitos de tomada de uso geral. Temos um interruptor duplo, né, que faz a ligação da nossa iluminação C e B, onde C tem o neutro e o fase, e o B tem o neutro, fase e o terra, para acender as lâmpadas da iluminação C e B.
Temos também um interruptor triplo, que faz a ligação da nossa iluminação A, B e D, onde A temos o fase e o neutro. Do B temos o fase, o neutro e o terra, e o do D temos o fase e o neutro, assim fazendo a outra ligação da parte da sala de estar e da nossa garagem. Também fazemos uso de duas tomadas baixas, né, de 30 centímetros, e de uma tomada dupla baixa de 30 centímetros também, com a bitola de 2,5. Aqui temos os circuitos de tomada de uso geral e de tomada de uso específico. Na nossa suíte, temos interruptor e tomadas médias na porta de entrada, que acende nossa iluminação A, como também temos tomada média de 1,20. E nosso banheiro, temos uma tomada média de 1,20 também, como temos tomada alta de 2,10. E também temos um interruptor simples para a ligação do banheiro. Na suíte também consiste com a tomada alta de 2,10. E a nossa bitola é de 2,5. Perto da porta da sala de estar, temos um interruptor simples para a ligação da nossa iluminação A, que é essa no centro, entre o quarto e o banheiro. No nosso banheiro temos a tomada alta de 2,10, o interruptor simples e uma tomada média de 1,20. No nosso quarto, na parte superior, temos um interruptor e uma tomada média, né? E temos um interruptor simples, que faz a nossa ligação da iluminação D. E o nosso quarto, na parte inferior, temos o interruptor simples e o interruptor e uma tomada média, que faz a ligação da nossa iluminação B. Lembrando que todas as bitolas, né, dos interruptores são de 2,5. No nosso banheiro social, né, temos o interruptor simples, que faz a ligação da iluminação com fase neutro, né, com a bitola de 1,5. Temos também a tomada alta de 2,10, com fase neutro e terra, com a bitola de 2,5. E temos também a tomada média de 1,20, com fase neutro e terra, com a bitola de 2,5. Bom, na nossa área de serviço, temos o interruptor simples, que faz nossa ligação da iluminação C, onde a bitola é de 1,5, e temos o fase e o neutro. E também temos uma tomada média de 1,20, né, com fase neutro e terra, com a bitola de 2,5. Bom, na nossa cozinha temos um interruptor duplo, que faz a ligação da nossa iluminação A e B, né, que temos a bitola de 1,5 e tem fase e neutro. E outro interruptor duplo, que faz a ligação A e C, A tendo neutro e fase, e nosso C tendo neutro, fase e terra, com a bitola de 1,5. E na nossa cozinha temos 3 tomadas médias de 1,20, né, com a bitola de 2,5, onde tem neutro, fase e terra, e temos também uma tomada baixa de 30 centímetros, né, com fase neutra e terra, com a bitola de 2,5. E no banheiro da nossa suíte temos um interruptor simples, né, que faz a ligação da nossa iluminação A, onde a bitola é de 1,5 e vai neutro, fase e terra. E temos uma tomada média de 1,20 e uma tomada alta de 2,10, com a bitola de 2,5 e com fase neutro e terra.